Então vamos lá, pessoal. Vamos para o terceiro bloco de aulas, né, sobre categorias geográficas, lembrando que são assuntos que costumam cair na prova do Enem, tá? Todo ano cai uma questão dessa natureza envolvendo o conceito de lugar, paisagem, região, território. Então esse ano acredito que talvez não seja diferente, tá? Então vamos continuar resolvendo para gabaritar, porque talvez, né, possa ser com certeza, porque eu não tenho a prova, lógico, né? Mas por isso que vamos resolver, que é uma questão quase que certa. Então vamos lá. Deixa eu só voltar aqui. Então, menino de engenho. A minha mãe sempre me falava do engenho como de um recanto do céu, ou seja, está lembrando de uma memória, de uma história que a mãe contara. E uma negra que ela trouxera para a criada contava histórias de lá, das moagens, dos banhos de rio, das frutas e dos brinquedos, que me acostumei a imaginar o engenho como qualquer coisa de um conto de fadas de um reino fabuloso, tá? Menino de engenho. Então veja que aqui ele traz lembranças, traz memória, né, de um local específico, tá? Então, o conceito geográfico que define a relação descrita no texto entre indivíduo e espaço é... Então, gente, não tem outro caminho, tá? A gente resolveu aí outras questões, se não for aqui o conceito de... Ai, Deus. De lugar, tá? Lugar. Tá? Então, vamos lá, vamos para as explicações. Por que lugar? Porque no texto, se você observar bem, ó, minha mãe sempre me falava do engenho como um recanto do céu. Ou seja, ele escuta uma história da mãe dele, tá? E imagina. Ou seja, é como se ele estivesse contando uma história do passado e que aquilo ali marcou ele, tem uma certa afetividade e que caracteriza também um lugar. Uma negra que ela trouxera para a criada contava histórias de lá, ou seja, daquele local, das moagens, dos banhos de rio, das frutas e dos brinquedos que me acostumei a imaginar. O engenho como qualquer coisa de um conto de fadas, de um reino fabuloso. E aí o que é que tá? Veja só. É comum que o aluno misture os conceitos aí de paisagem, tá? Muito embora você ver traços de descrição de um dado local, mas a ideia que centraliza, tá, esse texto é exatamente o conceito de lugar, porque ele traz, traz a memória, né, de uma pessoa quando era criança, e ele descreve esse local associando a uma lembrança, a uma memória, algo que fez parte ou que ainda faz do seu cotidiano, entendeu? Fez ou faz parte. Então, isso se encaixa perfeitamente no conceito geográfico de lugar, tá? Muito embora você ver descrições da paisagem, mas essa não é a ideia central da questão. Ele não está aqui descrevendo algo por descrever. A paisagem, como eu já disse, leva em conta a questão dos sentidos humanos. E a visão de algo, né, a descrição de algo caracteriza assim como paisagem, mas não é a centralidade do texto. Então, se você observar as questões desse tema, eles têm a mesma pegada, tá? E se vocês continuarem resolvendo, se você resolve 5 questões dessas, você já fica um craque, um especialista nesse tipo de questão, porque essa é a estrutura que a prova do Enem cobra. Tá? Então, por que não pode ser rede, professor? Por que não pode ser rede? Porque rede está associado a uma conectividade de regiões, né? Algo que está conectado por algo, pela internet, por exemplo, e que por meio disso isso traz um fluxo de cultura, de informação, de qualquer coisa do tipo. Tá? E a escala está associada a uma dimensão do espaço que pode ser apresentada de forma pequena ou grande, né? O seu grau de detalhamento ou não. Então, não pode ser a escala. O território não, porque não traz aí o exercício de poder, tá? Um espaço que está sendo conquistado ou dominado. Região, letra E, região, pois delimita conjuntos por homogeneidades. Ignora aí o som, ignora o som, tá? Então, região está associada a uma região que ela vai ser delimitada por meio de um critério, não é isso que o texto traz, tá? Então, eu vou adiantar uma questão aqui sobre o território, que eu quero que vocês vejam, tá? Que eu vou encerrar esse bloco de questões. Então, veja só. Cadê? Não é essa a questão? Eita, era essa aqui mesmo. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Então, veja. Olha só essa questão interessantíssima, tá? Não é a questão do Enem, mas eu trouxe essa questão porque ela tem a mesma estrutura, tá? Do Enem. E aí é interessante que vocês resolvam essa questão ou para ver como é o segmento, como é o funcionamento, como é a estrutura dela.
Então, o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, José Mariano, aí você vai ignorar o nome do rapaz, após a mega operação que tomou a favela Vila Cruzeiro, na zona norte da capital, que o objetivo central das relações da polícia no estado é o de tirar o território do tráfico, tá? Ou seja, então existe uma disputa de poder entre os traficantes, né, e os policiais, tá? Então tem uma disputa pelo espaço. Então, a partir do momento que eu tenho uma disputa por um território, eu estou exercendo poder sobre algo. Alguém perde, alguém ganha, tá? Essas ações estão sendo feitas com o objetivo de garantir a continuidade do que está sendo feito. Foi tirado dessas pessoas o que nunca foi tirado, o território, tá? Palavra-chave para a gente resolver essa questão. Seu porto seguro, na verdade, ele traz aí a palavra território, né? Então, seu porto seguro, eles faziam suas barbaridades e corriam para seu reduto, protegidos por armas de guerra. É importante prender, mas é mais importante tirar o território. Tá? Aí disse esse autor aqui, de qual a palavra eu não sei pronunciar. Beltram, acho que é mais ou menos assim. Se não tirar o território, não se avança. Tá? Aí vai ter na descrição da legenda, o objetivo é tirar o território do tráfico, diz o secretário de Segurança. Beleza? Então, na própria legenda da questão aqui, ó, deu um bug. Na própria legenda da questão, a gente vai ter aqui, ó, eita Deus, que hoje está demais. Na própria legenda da questão, vamos ter aqui, ó, a palavra território, tá? Disputa territorial e assim por diante. Aí a questão vai dizer, os espaços dominados pelo tráfico, conforme observamos na notícia acima, constituem-se a partir da expressão de suas territorialidades. Então, dessa forma, podemos concluir que a existência desses territórios é garantida por esses grupos, por uma relação de poder. Tá? A alternativa aqui é a letra A, beleza? Vamos ver as outras alternativas. Então, é óbvio que aqui no texto está sendo trabalhado o conceito de território e descreve ele, tá? Ao analisar isso aqui, você percebe a descrição do território. E aí ele pergunta, podemos concluir que a existência desses territórios é garantida por esses grupos por meio de uma relação de poder. Tá? Existe uma relação de poder. Letra B, a partir de uma posição de intimidação moral, então a gente já elimina essa questão só do que envolve a questão da moralidade, pelos status do traficante no contexto do crime organizado. Tá? Então não é isso que a gente conclui desse texto, mas sim a relação de poder, tá? É a palavra-chave para o conceito de território, ou então o exercício de poder. Letra D, pela identificação da população local com os grupos criminosos, nada a ver, extrapolou. Isso não tem nada no texto. Com base na sensação de pertencimento entre o indivíduo e o seu lugar, não. Aqui ele traz o conceito de lugar, tá? Que eu falei isso aqui, já tem umas 2 aulas, tá? Beleza? Vou encerrar essa aula por aqui. Próxima aula vamos abordar outras temáticas, como talvez o conceito de clima, né? E resolver algumas questões que também cai todo ano, tá? Continua assistindo, se inscreve, curte e compartilha. Valeu, estou indo e ficando por aqui. Valeu, fui!